O mercado imobiliário não é mais o mesmo. Cada movimento de capital, cada tecnologia nova, cada mudança de comportamento está redesenhando o que significa projetar, financiar e operar imóveis. No episódio de hoje, vamos conectar os pontos que estão mudando o jogo. Como o Capital Stack pode multiplicar o seu retorno sem aumentar o risco? Como a tokenização pode transformar 4 trilhões de dólares em novos ativos imobiliários? E por que até nomes conhecidos e polêmicos como Adam Neumann estão reescrevendo as regras do jogo, apostando em operação, recorrência e experiência. O real estate de amanhã não vai premiar só quem constrói, vai premiar quem entende e aplica estratégia em seus negócios. Bom dia, boa tarde e boa noite. Sou Bruno Loreto, sócio da Terracota Ventures, e este é mais um episódio do Radar Podcast, sua dose semanal do que realmente importa no mercado imobiliário. O insight que vai mudar o seu negócio pode estar na próxima edição. Então não perca tempo e assine pelo link na descrição. Lá você acessa a edição em texto completa. Além disso, deixe um comentário e responda a enquete desse episódio. Nosso time lê tudo. No mercado imobiliário americano, existe um conceito essencial, o Capital Stack. Ele organiza os diferentes tipos de capital que você precisa para viabilizar um projeto imobiliário e faz isso combinando níveis diferentes de risco, custo e retorno. Em vez de depender só do seu próprio dinheiro ou de um financiamento padrão, você monta o projeto em camadas, o que a gente chama de stacks. Cada camada tem um perfil diferente de investidor, uma expectativa de retorno e uma função dentro do ciclo do projeto. E o objetivo final, é claro, é reduzir sua exposição, baratear o custo de capital e aumentar seu lucro no final. Imagina assim, primeiro vem a dívida sênior. Aqui entram os bancos, os fundos imobiliários ou até grandes investidores institucionais. O risco é baixo, por isso o custo também é menor. Depois, a dívida mezanino. São os financiadores que aceitam assumir um pouco mais de risco, mas esperam um retorno maior em troca. Na sequência, o equity preferencial. Esses investidores têm direito ao lucro antes dos sócios comuns, mas depois dos credores. E por fim, o equity comum, que é o dinheiro do incorporador e dos seus sócios originais. São os últimos a receber, mas também os que têm mais potencial de ganho. E essa composição de capital stack você pode determinar com N número de camadas. Essa estrutura cria muito mais eficiência no projeto. Você consegue levantar capital para cada fase, para comprar terreno, para construir, para vender, sem ficar travado em um financiamento único e pesado. Agora vamos ver na prática. Imagine um projeto com 80 unidades, 56 milhões de VGV e necessidade de 23 milhões e meio em capital. Se você bancar tudo com seu próprio dinheiro, no final você vai ter um lucro perto de 12,6 milhões, uma TIR de 26,7%, multiplicando em 0,54 vezes o que você aportou no seu projeto. Agora, adicionando uma linha de financiamento para a produção. Você precisaria investir apenas 6,1 milhões, teria um lucro menor de 9 milhões de reais e o seu retorno sobe para 35,6%. Adicionando mais uma camada, com crédito para aquisição de terreno, por exemplo, o seu investimento próprio cai para 1,3 milhão. Você teria um lucro de 5,6 milhões e a TIR explode para 79,3%, um múltiplo de 4,12 vezes o capital que você aportou. Organizando bem o seu capital stack, você pode multiplicar o seu lucro sobre o capital investido em até 7,6 vezes, sem precisar mudar o projeto em nada, sem aumentar risco e não correr nenhuma aventura desnecessária. Se você vê funding só como custo, você está abrindo mão de uma parte enorme do seu resultado. O mercado amadureceu e hoje quem cresce é quem sabe estruturar capital, pensando em fases, combinando perfis de risco e acessando fontes específicas para cada necessidade. O Capital Stack é a chave, menos exposição, menor custo de capital, margem maior no final. Mudando de tema, vamos falar em futuro. Segundo a Deloitte, o mercado global de real estate tokenizado deve saltar de 300 bilhões de dólares atualmente em 2025 para cerca de 4 trilhões de dólares nos próximos 10 anos.
Isso representa um crescimento anual de 27%, puxado por 3 grandes frentes. A primeira delas, e mais significativa, são operações de tokenização de empréstimos e securitizações, basicamente hipotecas, operações lastreadas em recebíveis imobiliários digitalizados, estimados em 2,3 trilhões de dólares. Depois, vêm as operações em fundos imobiliários privados tokenizados, cotas digitais de veículos de investimento negociáveis que podem chegar a 1 trilhão de dólares nesse tipo de operações. E por fim, vem operações de tokenização de terrenos e projetos em construção, com potencial de movimentar mais de 50 bilhões de dólares. Não estamos falando em teoria, estamos falando de um mercado real que está ganhando tração e que deve transformar a forma como ativos imobiliários estão estruturados, acessados e negociados. E por que isso importa? A tokenização deve reduzir intermediários, deve diminuir custos de transação e, consequentemente, custos de capital, ampliar acesso a novos perfis de investidores e também criar uma nova camada de liquidez para o mercado imobiliário. Por fim, vamos falar de Adam Neumann, agora falando em movimentos que desafiam o mercado tradicional. O polêmico fundador da WeWork está de volta ao mercado imobiliário. A Flow, sua nova empresa, captou mais 100 milhões de dólares em uma nova rodada. O valuation da empresa já dobrou, saltou para 2,5 bilhões de dólares. A proposta é clara: redefinir a experiência do aluguel multifamily misturando tecnologia, comunidade e serviços. Neumann aposta que a próxima fronteira do real estate não é mais vender unidades, é operar moradias como serviço, criar marca, construir recorrência e gerar fidelização. A rodada foi liderada por um dos principais fundos de venture capital do mundo, Andreessen Horowitz. Ou seja, capital inteligente acreditando na tese mais uma vez. E o que esse movimento reforça? 3 componentes centrais de transformação de médio prazo que a gente vem mapeando aqui no radar. Primeiro, branded residences, moradias com marca, curadoria e posicionamento claro, cada vez mais comuns. Residência como serviço, contratos flexíveis, recorrência em foco e conveniência. E por fim, community-led growth, a experiência vira diferencial competitivo e fidelização vira crescimento. Neumann pode ser polêmico, errou feio na WeWork, mas acertou ao antecipar uma coisa: o valor do imóvel vai ser cada vez mais construído fora das paredes. A Flow não é só um novo modelo de negócio, é mais um indicador de que o jogo mudou, e quem continuar jogando só com metro quadrado vai perder mercado. Esse foi o Radar Podcast, um conteúdo da Terracota Ventures. A gente se encontra na próxima semana com mais um sinal do futuro do setor, interpretado para quem toma decisão no presente. Até lá!